Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença como um vaso, um instrumento nas Suas mãos, ó Deus. Que não prevaleça a minha vontade, nem nada do meu eu, mas que prevaleça a Tua vontade, Senhor. Que toda palavra proferida em cima desse altar seja direcionada do Teu trono, Pai. Que o Senhor esteja na direção desse culto, que Teu Santo Espírito esteja na direção desse culto, Senhor. E que o Teu nome seja exaltado, que a Tua palavra venha trazer fruto, que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor, com alegria, Senhor, independente das circunstâncias, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Aleluias. Na verdade, todas as vezes que louvamos ao Senhor, todo louvor, toda adoração, ela vem nos comovendo, nos conduzindo a ter fé. O louvor, ele acrescenta em nossas vidas fé, amor. A adoração, ela não seria possível se não fosse por fé. O que é fé? E hoje, eu peço que o Espírito Santo de Deus abra totalmente o nosso entendimento para entendermos o que é fé. Porque a palavra de Deus fala assim, sem fé, ninguém pode agradar ao Senhor. Na verdade, quando se fala em agradar ao Senhor, não é deixar Deus feliz porque nós temos fé. A alegria do Senhor é nossa força. Mas quando fala em agradar, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Não tem como servir ao Senhor se não for por fé. Não tem como adorarmos ao Senhor se não for por fé. Não tem como entendermos a Sua palavra, a revelação da Sua palavra se não for por fé. Então a fé, ela é a chave do reino. Ela é a chave do reino de Deus. Ativa o reino de Deus. Eu estava vendo essa semana, e até compartilhei no Facebook, o testemunho da pastora Ludmila Felber. Quantos viram? Poucos. Ela deu o testemunho a gente sabe que ela faleceu, acho que faz 2 dias, se não me falha a memória, faz 2 dias que ela faleceu. Mas pelo testemunho daquela mulher, ela detalhou um pouco do seu tratamento. A gente sabe que ela morreu com câncer e com mais outras complicações nos ossos. A situação dela não era, humanamente falando, não era fácil. E ela mesma relata isso. O testemunho dela fala sim, com tristeza. Ela fala, não estou falando, humanamente falando, ela não foi hipócrita, eu não estou falando com alegria. Eu não tenho alegria para falar isso. Porque eu estou desistindo do meu tratamento, um dos tratamentos mais caros, dos melhores que tem, mas não está dando efeito. Eu estou desistindo do tratamento por quê? Porque eu creio, ela falou, agora eu vou viver por fé. Eu já vivia por fé, mas agora eu vou crer muito mais por fé. Que Deus pode me curar, mas Ele pode me levar. E foi o que Deus fez, levou a sua filha. Mas ela falou assim, olha, eu vivo, na minha vida, essa fé viva, ela falou. No Todo-Poderoso, no dono de todas as coisas. Eu creio que nesse instante Ele pode me curar, ela falou. Mas se Ele não me curar, eu continuo crendo. Porque é a vontade dEle. E muitas vezes numa situação tão difícil quanto essa, que talvez nós nem estejamos passando. Eu espero que não, em nome de Jesus. Mas se estiver passando, que deixe o Espírito Santo trabalhar em seu coração, deixe o Espírito Santo acrescentar a fé no teu coração para você poder dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, desde esse momento que eu tenho certeza que eu vou partir, como ela disse, como ela declarou, a coroa da justiça, a qual me foi prometida, me espera. Eu estou indo para a glória. A alegria do servo de Deus, dos filhos de Deus, tem que ser um encontro com o Pai. Tem que ser. Porque se Ele nos diz pela palavra que é passageiro, nós estamos só de passagem nessa terra. Se é passageiro, eu quero o eterno. Nós buscamos o eterno. O que é passageiro? Eu posso viver mais... Eu estou hoje com 58 anos, eu posso viver mais 40, até os 98. Eu espero que Deus não permita que eu viva tudo isso para dar trabalho para ninguém, como eu sempre digo, para a minha família. Mas se Ele permitir, eu posso viver. Posso viver mais 40, mais 50 anos. Está dentro Ele é o Senhor da vida, é o Senhor da morte, Ele determina os tempos. Mas
Se esse tempo que eu viver, de 100 anos, ou você viver 100 anos, não for por fé, crendo em Deus, do que Ele pode fazer vivo, ou o que Ele pode fazer depois que você morrer, talvez seja uma caminhada, como a própria Bíblia diz, não é o pastor que está dizendo, em vão. É a Bíblia que fala, não é o pastor que está falando. Veja para que vocês não batalhem em vão, ela fala. Veja para que vocês não lutem em vão. Vejam para que vocês não cheguem ao final dessa corrida sem alcançar o prêmio. E qual é o prêmio? Vida eterna com Deus. Nós sabemos e vivemos isso muitas vezes. Eu muitas vezes me pego vivendo dessa maneira. Acabamos nos envolvendo tanto com as coisas do dia a dia, com o trabalho que é normal, é natural, que às vezes esquecemos que vivemos por fé. Às vezes no dia a dia, no corre-corre, até mesmo em meias lutas, em meia tribulação, em meias guerras, esquecemos que vivemos por fé. Eu imagino, eu estou falando de mim agora, eu imagino como que Deus me vê, sabendo que, não porque eu tenho a unção de pastor, não, a unção de Jesus Cristo está sobre a minha vida e a sua vida. A presença de Jesus está na minha vida e na tua vida. Eu fico imaginando como Deus me vê, quando em meia tribulação e em meia luta, eu não consigo proferir palavras como essa pastora, essa mulher falou. Esse testemunho me impactou, não pelo que ela disse, sabe, a coragem que ela teve, não. Porque tem coisas que nos deixam envergonhados, irmão. Porque às vezes choramos, lutamos contra Deus como o povo do deserto, o povo que saiu do Egito lutou por causa de comida, por causa de bebida, por causa de carne, por causa de sombra, por causa de calor, de frio. E nós esquecemos que tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós. O sofrimento nosso, como diz o apóstolo Paulo, vocês não derramaram nenhuma gota de sangue pelo Evangelho ainda. Sabe o que significa? Vocês não chegaram nem da murro e ponta de faca, como ele fala de aguilhão. Vocês não lutaram ainda, vocês não guerrearam ainda. E já estão reclamando, já estão murmurando. Eu peço que o Espírito Santo hoje, o Espírito Santo de Deus me puxa a minha orelha, puxa a sua orelha, para que você entenda o que é fé e viva por fé. Pastor, eu vivo por fé, mas nem tudo acontece. A palavra de Deus em Isaías fala: os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os meus caminhos são os caminhos de Deus. Portanto, Deus não vai fazer aquilo que eu quero, Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Muitas coisas não acontecem na minha e na tua vida, não é porque nós não temos fé, não é porque nós não merecemos, porque não é esse o propósito de Deus. Eu já sempre falo para os irmãos que eu tinha um propósito pequeno, eu tinha um sonho, um projeto pequeno de vida para mim. Vou trabalhar, vou construir algumas casas para mim viver de aluguel, e eu vou fazer um banquinho na frente da minha casa, e toda tarde eu sento ali e fico curtindo a brisa, curtindo, né, os vizinhos. Sabe aquele pensamento? Não é ruim, é um pensamento bom, de amizade, de cumprimentar, de estar ali. Esse era o pensamento meu de velhice. Aí Deus chega e fala assim para mim: filho, você aceita ser ungido pastor? Você aceita cuidar de ovelhas, das minhas ovelhas? Não das suas, das minhas ovelhas? É lógico que você recebe um choque, porque vem a parte humana, natural, que você vai falar: olha, mas se eu for pastor, eu tenho que assumir um compromisso, principalmente com Deus. Eu vou ter que subir em púlpito, eu vou ter que pregar, eu vou ter que falar. E no princípio, quando Deus começou a me chamar, a me mostrar que eu tinha um chamado, eu tinha um grande e terrível medo de microfone. Como que eu vou ser pastor se eu tenho medo de microfone? Medo mesmo, de pegar na mão, eu tremia. Se eu escutasse a minha voz assim, isso para mim me travava, eu tinha dor no estômago até. Falei: Deus, sabe, e como que eu sabia disso? Por profecias. Olha, Deus vai te levantar, Deus, sabe, por profecias. Mas eu falava: Deus, como que eu vou fazer isso se eu tenho medo? Eu só precisava ter fé. Eu não entendia, mas só precisava ter fé. E o dia que eu fui chamado, nós estávamos numa reunião de encontro, e as pessoas que iam trabalhar no encontro estavam naquela reunião. E o pastor Cláudio, para quem talvez muitos aqui não conheceram, o pastor Cláudio, que estava na liderança desse encontro, veio de lá para cá entregando as ministrações.
você ministra essa, você ministra essa, e eu estava muito tranquilo. Falei, vai entregar para quem vai ministrar. Quando ele chegou em mim, que ele entregou, você ministra essa aqui. Sabe quando você olha para os lados e fala assim, eu acho que ele errou. Eu falei, eu? Ele falou, dê glória a Deus, rapaz, você vai ministrar para o Senhor. Você não tem que ficar com medo não, dê glória a Deus. Confesso que naquele momento eu não consegui dar glória a Deus não. Aquilo me travou de uma forma que eu falei, meu Deus. Mas eu falei, mas eu vou. Se Deus mandou, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Por fé eu vou. Eu vou em obediência ao Senhor. Passou-se os dias, meu irmão. E quando chegou no dia da ministração, no dia do encontro, eu já tinha lido, relido, a cabeça estava 1000 por hora. Eu cheguei lá no Shekinah. E eu me prostrei no chão. Eu coloquei minha cara no pó. Falei, Deus, eu acredito no Senhor, eu sei que o Senhor tem planos na minha vida, já foi profetizado, já foi falado, mas se realmente eu tenho um chamado com a tua palavra, para ministrar a tua palavra, e como pastor até que já foi profetizado, o Senhor tem que tirar esse medo do microfone, que senão eu não vou conseguir. E foi assim que eu falei com Deus. Me ajuda, Senhor, tira esse medo do microfone. Ali, orei, começou o encontro, e quando me chamou para ministrar, as pernas quase bambearam, mas eu fui. Eu ministrei, e no final da ministração, eu fui até assim atrás onde tinha as mesas para orar, agradecer a Deus, e o Espírito Santo falou, e o microfone? Eu nem lembrei que tinha microfone, irmão. Eu nem lembrei que eu estava com o microfone na mão. Por que eu estou contando esse testemunho para os irmãos? Irmão, fé não é que você vai se tornar um super-homem. Os irmãos, todas as vezes eu creio que pastores, quem vem ministrar, até mesmo os ministérios de louvor, seja quem for, a dança, a gente vem com temor e tremor. E é o certo, tem que vir mesmo. Sabe por quê? Porque o compromisso de estar aqui em cima é com a palavra de Deus, não é com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu deixei de fazer, com aquilo que eu vou fazer, é com o que Deus vai fazer. Fé, creia, meu irmão, nenhum de nós estamos aqui dentro dessa igreja somente para preencher o espaço das cadeiras, não, claro que não. E até é triste falar uma coisa dessa, mas eu creio no meu coração que cada um de vocês que está aqui, por fé, tem um chamado, tem uma obra. Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. Não é à toa, nenhum de nós saímos das nossas casas para não crer e falar, eu não creio, eu vou lá sentar naquela cadeira e vou cumprir uma regra. Não, claro que não. Você está aqui porque você crê. Você está aqui porque você tem fé. E eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo, nessa manhã, não somente mostre a sua fé, mas acrescente a sua fé. Mostre o quanto você pode viver por fé nessa terra, o quanto eu posso viver por fé nessa terra. Amém? Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 11, uma passagem que a gente conhece muito, mas eu orei ao Espírito Santo para que ele trouxesse revelação em cima dessa passagem, que a palavra de Deus, ela fala que ela é viva e eficaz. Se ela é viva, então ela tem novidade para nós hoje. Amém? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sabe, irmão, que nessa caminhada de 26 anos com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus Cristo, eu aprendi com o Espírito Santo a pegar um versículo, não um capítulo somente, pode ser um capítulo, mas um versículo, e meditar, se comer, se alimentar, buscar, pesquisar, entender tempo, época, por que foi dito, como que o Espírito Santo nos revela hoje. A Bíblia ela tem que ser o alimento. Se nós buscamos fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Uns 3 falaram. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, o termômetro, se existe um termômetro de fé, ele só vai subir até o vermelho a ponto de explodir, se essa palavra for o meu alimento diário. Aí sim, nós vamos passar a viver por fé. Ora, Romanos capítulo 11, a fé é o firme fundamento. Aí eu busquei lá no dicionário, a gente até entende, sabe o que é fundamento, mas eu busquei para
para ver se existia algo a mais do que eu já conhecia. Fundamento, base, princípio de algo, regras ou leis que regulam determinadas coisas. Alicerce que sustenta uma estrutura, casa, um edifício, sustentamento de ideias ou sustentamento de teorias. Mas o que mais me chamou a atenção dessas explicações que o Aurélio, o livro, o dicionário nos traz, é alicerce que sustenta uma estrutura, uma casa ou um edifício. Isso é fé. A minha fé, ela tem que estar sustentada, apoiada num alicerce, porque ela é o firme fundamento da minha vida com Cristo. A minha vida com Cristo, por fé, ela tem que ter um alicerce, ela tem que ter uma base sólida. Para quem entende, quem conhece, eu acho que a maioria de nós conhecemos, talvez não se aprofundamos tanto assim, mas conhecemos e entendemos que um alicerce de uma casa é a vida da casa. Se um alicerce estiver mal feito, você perde tudo o que fez para cima. Seja um andar, seja dois, se espero que se estiver mal feito não seja nenhum. Em nome de Jesus. Mas qualquer coisa que você fizer ou construir em cima de uma base que não seja sólida, não seja firme, a tendência é demolir, é ser destruída, que vai cair. E aqui em Romanos fala assim, em Hebreus fala, ora, a fé é o firme fundamento, é a base das coisas que se esperam. E onde entendemos e conhecemos as coisas que esperamos? Na palavra. Então, a fé é a base para mim, para que eu possa viver essa palavra. As promessas de Deus estão aqui. Então, eu só vou alcançar se ela tiver um alicerce, se eu tiver firme. Se eu puder declarar, como uma pastora, acabamos de falar, a pastora Ludmila, ou tantos homens e mulheres de Deus falaram, eu estou indo para a glória, eu estou feliz. Isso é uma base forte. Uma base forte não é quando eu estou passando pela tribulação, pela luta, ou até mesmo por uma situação de doença, e doenças graves muitas vezes, e eu falar, Deus, aonde o Senhor está? Talvez até no momento de desespero a gente possa até falar, mas o apóstolo Paulo ele tem uma passagem de Coríntios que fala, se o Espírito Santo de Deus habita em vós, ele fala, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, se o próprio Deus habita em mim, se eu ouço a voz de Deus, mesmo eu falando, Senhor, aonde o Senhor está? Ele vai falar, eu estou aqui do teu lado e sempre estive. Eu tenho que ter a sensibilidade por fé de ouvir a Deus falar. E como é que a gente ouve a Deus? Há várias maneiras, mas duas básicas. Palavra. Eu costumo dizer que quando nós oramos, nós falamos com Deus, amém? Mas quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então eu ouço a Deus pela palavra. E o fundamento da minha vida, para que a minha fé tenha uma base, tenha uma sustentação, é na palavra. Agora Deus pode usar várias maneiras de falar, pode usar um irmão, pode usar um profeta, pode usar a igreja, enfim, o ministro. Deus tem várias formas, mas Deus tem algo pessoal com você, Ele tem um tratado pessoal com você. Sabe quando a gente ouve aquela vozinha, lá, suave, macia, vozinha que eu falo porque é muito suave, é muito macia, muito amorosa, que quando você vai praticar algo de errado, você escuta aquela vozinha que muitos dizem que é a consciência. Não faça isso. Isso não é você. Você não pode fazer isso. Você tem uma nova vida. Sabe, a palavra vem e vai te edificando, vai te fortalecendo para que você não tome nenhuma posição errada. Não é a minha consciência. Não é a parte consciente do Luiz que é boazinha, do pastor Luiz que é boazinha, não. A Bíblia diz que eu não tenho nada de bom para apresentar para Deus, se Ele não estiver na minha vida. Esse é o Espírito Santo, que Ele está ali falando com você, edificando a sua fé. Você é forte para passar por isso. Em Coríntios fala, não veio tentação, não veio provação maior do que você possa suportar, porque Deus é maior do que a tentação, Deus é maior do que a prova. Mas que para que isso seja vida na minha vida, eu preciso ter um fundamento, um alicerce sólido, para que quando vier a tempestade, eu falar, aqui não. Aqui não. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A luta é no dia de hoje, amanhã é dia de vitória. A enfermidade, eu estou passando nesse momento. A cura
está na mão de Deus, e se Ele determinar, como disse a pastora, eu posso ser curado agora. Se Ele não determinar, eu vou partir, eu vou com Ele. Então tudo está bom. Para quem tem um fundamento, para quem tem um alicerce, qualquer situação com Deus é de glória. É de glória. Sabe, irmãos, eu na minha adolescência, na minha juventude, como eu já testemunhei, que eu fui andante de rua, mendigo, eu passei muita necessidade, sim. Mas agora, pastoreando a igreja da África, estando na África, eu vi que os meus sofrimentos foram pequenos. Eu não passei nada, né, irmã Ângela? Nós não passamos nada de sofrimento. Você chegar numa casa ou numa criança, faz 4 dias que não come. Doente, muita doença, muito abandono. Muitos pais que abandonam os filhos, muito orfanato lotado, cheio de crianças saidéticas com AIDS. Quem interessa por essas crianças? Humanamente falando, quem vai interessar por essas crianças? Chegar num jovem que você caminha com ele, que é da igreja, um menino de Deus, um homem de Deus, você falar para ele assim, perguntar para ele, me desculpe eu te perguntar, mas você já passou fome alguma vez na tua vida, assim, de um dia? E ele falar assim para você, pastor, 4 dias é normal passar sem comer, nada. Eu estou falando isso para vocês para que você entenda, para que você edifique a sua fé, não no sofrimento dos outros, para que você veja o quanto Deus te ama e o quanto você tem. O quanto você é suprido por Deus, não somente na área financeira ou na área material. Olha, o apóstolo Paulo, ele faz acho que é aos Coríntios, se não me falha a memória, ou Romanos, ele fala, olha quem vocês eram antes. Olha, ele aí faz uma relação de um monte de coisa, até bêbados, encrenqueiro. Olha quem vocês eram antes. Olha o que vocês tinham antes. E o diabo, ele é expert em minar a nossa fé. Ele vem minando, ele vem lutando. Ele vai minando a tua fé e a minha fé para que você desfaleça. Sabe o que é desfalecer? Não é morrer. Você deixa de acreditar. Eu não sei se você já ouviu, espero que não, mas eu creio que muitos já ouviram. Aonde estava Deus quando eu estava naquela situação? Aonde estava Deus quando eu passei por aquele problema? Aonde estava Deus quando eu sofri, quando eu padeci? Como já foi dito, Deus, com certeza, o Espírito Santo está falando, filho, eu estava ali. Eu estava junto de você. Mas em Tiago fala que toda prova, toda tentação não vem de Deus. O mal, na verdade, a prova vem, o mal não vem de Deus. Quando fala assim, Tiago, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar ninguém para o mal, e Ele não é tentado pelo mal, então o mal não está com Deus. A própria Ludmila, quando adota testemunha, ela fala, eu não atribuo nada ao mal. A minha vida, o câncer maligno, eu não atribuo ao mal. A minha falta talvez de ânimo, eu não atribuo ao mal. Porque a minha vida está na mão de Deus, e tudo o que acontece é porque Ele permitiu. Vocês estão entendendo, irmão? Eu peço, eu estou pedindo ao Espírito Santo, estou orando ao Espírito Santo para que Ele faça que entendamos o que fé não é viver no comodismo. Jesus Cristo tinha fé? Amém? Tinha. Jesus Cristo, o tempo que Ele teve na terra, Ele viveu por fé. Ele fazia tudo, só o que o Pai mandava, só o que foi autorizado a fazer. Ele não fazia nada sem a presença do Pai, sem a autorização do Pai. Isso é fé. Jesus Cristo viveu por fé. E a vida dele foi um mar de rosa? Não. Ele tinha que passar por determinadas situações para que se cumprisse a palavra. Sim, mas Ele falou, olha, vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão ter aflição. Tenha bom ânimo, porque vocês vão passar por luta. Vocês vão passar por necessidade. A glória que tenho preparado para vocês não é nessa terra. A glória que eu tenho preparado para vocês não é nesse mundo. Vocês não são desse mundo, vocês são da glória, vocês são da cidade celestial, vocês são da morada eterna. Quando nós entendermos e compreendermos que nós estamos de passagem e temos que viver pela fé em Cristo Jesus, meu irmão, uma coisa eu te garanto, que essa palavra se torna vida em tua vida e você vai viver o melhor dessa terra. É o que queremos. Eu creio, não tem alguém aqui que está buscando sofrimento? Não, claro que não. Tem alguém aqui que busca, hoje eu amanheci, orei a Deus para que falte tudo para mim? Não, é claro que não. Seria uma hipocrisia orarmos assim a Deus, porque não é isso que queremos.
queremos sim viver e comer o melhor dessa terra, como é promessa da palavra dele. Mas para isso, tem que existir um fundamento, uma base, fé. E na sequência do versículo ele fala, vamos ler novamente do começo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí entra uma área, talvez seja tão difícil quanto ter o fundamento. Eu espero algo que eu não vejo. Eu estou esperando de Deus algo que eu não estou vendo. Porque é simples eu chegar e falar, eu desejo ter esse baú. Não, só desejo, é do Senhor. Eu desejo ter esse baú como exemplo. Eu estou vendo ele aqui, então ele é visível, ele é real. Há a possibilidade dele ser meu naturalmente, porque eu estou vendo ele aqui. Eu desejo determinada coisa material, mas ele está na minha frente, então eu estou vendo. Provavelmente tem uma porcentagem muito grande de eu ter isso, porque eu estou vendo, é algo natural, buscando pelo natural. É possível, se estiver dentro da vontade de Deus. Mas quando eu falo que eu espero algo que eu não vejo, é fé. Aí sim, Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Ele está aqui agora, dentro desse templo, junto de nós. Se isso não for por fé, eu, o Luiz, o natural, o humano, o carnal, ele vai falar assim, eu não estou vendo, eu queria ver. Eu queria ver Deus para mim poder crer. Deus não vai se revelar para mim, para que eu acredite nele, não. Deus não vai me forçar a acreditar nele. Deus quer que eu o sirva por amor e acredite nele por amor. E como disse, Satanás ele é expert em querer minar a nossa fé, nos enganar. Há uma passagem bíblica também que fala assim, que quando ali Jesus estava ministrando, os discípulos estavam ministrando, falavam assim, anunciavam a vinda de Jesus, depois que Jesus subiu, anunciavam-se a vinda de Jesus. Mas quando que vai vir? Já passou tanto tempo. Há anos que estão falando que Jesus vem e não vem. É uma compreensão muito fácil, ao mesmo tempo difícil. Como? Se é por fé que eu creio que Jesus Cristo vai voltar, Ele pode voltar hoje para mim, por fé. Como disse a pastora, Ele pode me curar hoje, mas Ele pode voltar hoje. Porque o meu tempo de vida aqui na terra determina a vinda de Jesus para mim também. Ele vai vir buscar a sua igreja literalmente. A Bíblia diz que Ele vai descer, não vai tocar os pés na terra, mas vai vir buscar a sua igreja. Amém. Mas a minha ida com Cristo determina o tempo de vida que eu estou aqui. Eu posso ir hoje com Cristo. E se eu não tiver fé e crer que Jesus Cristo preparou um lugar para mim, Ele veio me buscar, então não existe um fundamento. Por quê? Porque eu não creio nessa palavra. Jesus Cristo falou, olha, tem de bom ânimo em meio às lutas. É essa palavra. Esse fundamento eu tenho, então eu vivo isso. Posso chorar uma noite, como diz a Bíblia, mas eu tenho fé, eu estou alicerçado, eu tenho um fundamento para crer que amanhã o dia vai ser melhor. Porque se eu não crer assim, se eu não viver assim, e mesmo que o dia de amanhã, como disse Abacuco, ainda que não tenha nada, e mesmo que o dia de amanhã seja um dia de guerra de novo, o dia de amanhã será melhor, e eu vou estar vivendo assim com Cristo. Não é hoje, Senhor? Então eu vou continuar vivendo, eu vou continuar lutando. Então, base, um fundamento e crer de que Deus está aqui e que Ele é presente na minha vida, mesmo eu não vendo. E quando o inimigo das nossas almas, que é mentiroso, é astuto, desde o princípio, quando ele falou para Eva, pode comer, coma dessa árvore. E Ele não quer que você coma, Deus não quer que você coma, porque vai abrir o teu entendimento e você vai conhecer o bem e o mal. É lógico que era uma mentira, é lógico que era uma enganação de Satanás na cabeça de Eva. E a gente sabe que ela caiu na enganação. Hoje não é diferente, ele bate da mesma forma. É isso que você quer de Deus? É assim que você vive para Deus? Será que tudo isso não é uma mentira? No começo da minha conversão, durante começo que eu falo 1 ano, 2 anos, quantas vezes Satanás bateu na minha mente dizendo, para e pensa que pode ser tudo uma mentira isso aí. Já faz 2 anos que você está perdendo o teu tempo. Irmãos, o que me deixava forte, o que me fortalecia,
É lógico que ali a minha fé estava sendo tratada, trabalhada, eu estava sendo provado na fé. Mas era ter a certeza de que o que aconteceu na minha vida, a mudança que houve na minha vida, ninguém poderia fazer se não fosse Ele. Então eu declarava a Satanás, quando ele falava, isso pode ser uma mentira, eu falava, Satanás, quem eu sou hoje e o que eu era, só Deus pode mudar. Só Deus podia fazer essa obra na minha vida. Me conhecendo, Satanás, sabendo quem eu era, esse Deus existe sim. Ele é real. Porque ninguém mexeria dentro de mim como Ele mexeu. Ninguém mudaria a minha vida como mudou, a minha alma como Ele mudou. Então eu creio. E foi uma luta, eu sei que é uma luta diária. E Ele vai mentir, Ele vai lutar, mas a palavra de Deus fala, abre comigo em Judas aí, por favor. Abre em Judas, um pouquinho mais para frente, né? Judas. Como Judas tem só um capítulo, nós vamos ler no versículo 3. Judas, versículo, vamos ler no 1. Judas, versículo 1. Só tem um capítulo, é capítulo 1 no caso, e versículo 1. Amém? Está antes de Apocalipse. Judas, servo de Jesus. Olha, esse Judas não é o Iscariote, tá? Não é aquele que traiu Jesus, tá? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Presta atenção, assim, nós vamos dar sequência, mas para quem é essa carta que Judas está passando? Aos chamados, aos queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, igreja. Então nós podemos falar de fé. Não, talvez se você ou eu fôssemos falar de fé para quem não conhece a Deus ou não teve um aprofundamento com Deus, um conhecimento com Deus, talvez você vai até jogar palavras ao vento porque ele não tem a revelação de Deus. E não é porque é culpa dele, ele não conheceu a Jesus como você conhece. Então aqui Judas ele fala, olha, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Percebe-se que nesse capítulo, versículo 3, ele fala assim, olha, eu iniciei uma carta para falar um tipo de assunto com vocês, que é a comum salvação, ele fala, pode ver, ó. Procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, amém. Tive a necessidade de escrever-vos, ele acrescenta, agora eu tive a necessidade, senti de escrever e exortar-vos, chamar a atenção de vocês a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, à igreja. Ele fala, olha, vocês vão ter que lutar, eu estou exortando vocês que vocês precisam lutar pela fé, vocês precisam batalhar, porque provavelmente já estava esfriando. Provavelmente já não tinha, já ali dentro, na igreja já não tinha gente já mais crendo, não tinha mais membro crendo, não tinha mais filho crendo. Ou muitos deles não estavam crendo. Eu estou exortando vocês a lutarem pela fé. Se Judas aqui está nos instruindo, o Deus através da palavra dele, através da vida de Judas, nos instrui que nós temos que batalhar pela fé, então a fé não é algo comum. Quando ele fala ali da comum salvação, eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar aqui, quem tem fé que já é salvo por Jesus Cristo? Pode erguer tua mão, quem tem fé? Se você não tem, você vai ter hoje, em nome de Jesus, mas quem tem fé aí? Você é salvo, amém? Porque um dia você entregou a tua vida para Jesus, aceitou a Jesus Cristo como Senhor, o Espírito Santo de Deus entrou em você e você está selado para a salvação. Então você é salvo. Essa é a comum salvação. Nós todos alcançamos. Por que comum? Porque nós todos temos. É direito nosso, nós somos salvos. Mas ele fala assim, olha, eu ia escrever para vocês a respeito dessa salvação, né, da comum salvação que é direito nosso e todos nós temos. Mas eu estou exortando vocês que vocês vão ter que lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então você também foi presenteado com fé. Mas ele fala assim, agora a fé, você vai ter que lutar. O que é lutar? É o que nós já falamos, já conversamos, o Espírito Santo já nos ensinou. Há momentos da nossas vidas que nós vamos vacilar. Porque Jesus Cristo, o próprio Deus e Jesus, eles falam em Apocalipse. Reconheço a fraqueza de vocês. Então, Deus sabe que nós somos fracos. Mas Ele não justifica a minha fraqueza eu pecar, eu errar, deixar de acreditar em Deus. Isso não justifica. Ele fala, batalhe.
Lute pela fé. Naquele momento que você está passando pela maior dificuldade da tua vida, você ter, não digo coragem, mas ter a capacidade de falar: eu sou mais vencedor, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, por qualquer situação. Estou batalhando pela fé. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu estou lutando pela fé. Isso vai passar, esse momento vai passar, não importa como ele vai passar, o importante é que ele vai passar e Deus vai trazer o refrigério. É lutar pela fé. Agora, desfalecer, como a Bíblia diz, a Bíblia fala, ela traz várias passagens, ela fala de uma fé fingida. Para a gente adiantar, eu não vou estar abrindo, uma fé fingida, fé morta, que é a fé sem obras, ela é morta. Ela fala de a fé, o Jesus Cristo falou, a fé do tamanho de um grão de mostarda. E ele fala que quando ele voltasse, será que ele acharia fé na terra, quando ele viesse buscar a igreja? Por que Jesus Cristo fez essas, tem mais, lógico, mais comparações que ele faz sobre a fé. Mas por que Jesus Cristo falou, será que quando eu voltar eu vou achar fé na terra? Porque mesmo nos tempos de Jesus, mesmo na caminhada dos discípulos e dos apóstolos, muitos naufragaram na fé. Muitos não aguentaram a pressão do mundo, a pressão de Satanás. Aí Judas fala, batalhe, lute, resista. Quando o diabo vier com falácia, olha, lá as batatas com cebola do Egito era melhor. Não, eu posso passar por todas as dificuldades, mas se ele estiver comigo, eu sei que há solução para aquilo, eu sei que existe um fim. E Satanás, ele e seus demônios, eles sabem como agir. Eles são organizados, meu irmão, não é? Sabe, às vezes a gente acaba pensando ou deduzindo que o reino espiritual da maldade, ele é desorganizado, e vem, e faz, destrói. Não, não é não. Que em Efésios fala que existem hierarquias, principado, potestades. Existe um demônio que ele age na área da prostituição, outro age na área financeira, que é o, que a gente ora, repreende com o dízimo, que a gente amarra a boca do devorador com o dízimo. Então, eles são organizados e trabalham com hierarquia, organizadíssimos na verdade. Então, por serem organizados, eles sabem o meu dia a dia, infelizmente, porque gostaria que não soubesse. Pela palavra, eu sei que eles não conseguem ver a minha mente, os meus pensamentos. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eles não têm acesso. Ele não tem acesso à minha mente, aos meus pensamentos. Os meus pensamentos, se eles forem bons, eu estou sendo edificado. Se eles forem maus, o meu Senhor está vendo. Então, ele tem acesso à minha vida no meu dia a dia. Então ele sabe, ele conhece o meu dia a dia, ele vê aonde eu erro, ele sabe aonde há a possibilidade de eu errar, ele pesquisa a minha vida dia e noite. Dia e noite ele pesquisa a minha vida, analisa para ver aonde eu posso errar. E ele sabe aonde bater. Eu vou assim pegar como exemplo, que eu sei que para muitos, para mim eu sei que para muitos uma das áreas que nós temos que orar e perseverar e lutar muito, não somente pela fé, mas é a família. Quando Satanás, e a gente permite na verdade, que ele toque na família, meu irmão, aí não somente se levanta a ira, a fraqueza junto, e o desânimo às vezes junto também. E aí o que acontece? Como o povo do Egito, nós vamos começar a falar com Deus, ei Deus, ou falar para Moisés, ô Moisés, você trouxe a gente aqui no Egito para matar de fome, livre da escravidão, vivendo ali com a proteção de Deus, com a presença de Deus, que era a arca, o tabernáculo. Ei Moisés, nós trouxe a gente aqui para matar no deserto? E se nós não vigiarmos, se a nossa fé não tiver um alicerce, uma base, que é a palavra de Deus, provavelmente a gente vai cair na mesma cilada. A mesma. Ei Deus, o dia hoje foi péssimo. Parece até que o Senhor não estava presente. Eu não sei, espero em nome de Jesus que você nunca tenha falado isso. E nem fale. Oh Deus, parece que o Senhor estava distante. Às vezes a gente fala, parece que está tão distante. Parece que a minha oração bate aqui no teto e volta. Meu irmão, depois você lê na tua casa, Tiago capítulo 1. Fala assim, quando passares por várias provações ou tentações, passe louvando, adorando. Passe adorando. Lá ele fala, porque ali está sendo provada a tua fé.
Na hora da tribulação e da luta, não é porque você tem que sofrer, muitas vezes não é porque você buscou. Deus está te forjando e te provando para saber se lá na frente, dentro do projeto que Ele tem com você, dentro do chamado para o ministério, Ele vai poder contar com você realmente. Ou será, como diz aí os jovens, né? Na hora que apertar a porca do parafuso, vê se não espana. Chegar naquele momento e falar assim, não dá. Ó Deus, se o Senhor estiver me enviando agora para Portugal, para o Chile, para a África, não dá, para qualquer país, não dá. Sabe por quê, Deus? Eu não estou pronto. Eu não estou pronto ainda. Já se torna um semideus, né? Porque já está determinando que ele sabe de tudo, eu não estou pronto. E aí começam as desculpas. Eu tenho meu trabalho, lutei tanto por esse trabalho, eu tenho a minha faculdade, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, enfim, eu tenho, e vai colocando aquele monte de impedimento. E se for realmente um impedimento, se isso for um propósito de Deus, o diabo está falando, é isso aí, continue, porque é isso que eu quero, que você se apegue às coisas deste mundo. Aí Jesus Cristo vem e fala assim para mim e para você, aquele que não deixar pai, mãe, filho, tio, vô, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Que ser discípulo é caminhar com Jesus. Irmãos, quando eu recebi o chamado para ir embora para a África, para o Senhor me levar para a África, que foi confirmado por N pessoas, por ímpio, por tudo, Deus deu assim, uma confirmação. Deus sabia que ia ser muito difícil, você mudar de cidade, já às vezes já é difícil, mudar de casa se torna difícil, e Deus conhece os nossos corações, sabe, Ele fala, olha, se eu levar meu filho lá para a África, vai ser um choque, vai ser um baque na vida naturalmente do meu filho. Então o que Deus começou a mostrar, a trabalhar, mas na hora que eu falei, já entendi, Deus, eu entendi, eis-me aqui, eu vou, amém. Como diz a minha filha que vai para Borba agora, os pastores da igreja lá que vai ser o Rafa e a Aline, ela fala assim, até a mochila não encostar nas costas, está tudo bem, pai. Eu tenho certeza que quando eu colocar, ela está falando, dando um exemplo, né, de partida, quando eu colocar a mochila nas costas, eu sei, porque daí as coisas vão apertar. E é uma realidade. O dia que eu me despedi da minha família, que eu estava indo embora para a África, que eu abracei minha filha, que eu abracei meu neto, meus netos, e eu falei, quando que você vai voltar, avô? É uma resposta que você não pode mentir, mesmo sendo criança. Não sei quando eu volto, mas eu vou voltar, a promessa eu fiz, falei, eu vou voltar, Deus vai me trazer de volta, mas eu vou voltar. Então, é algo que não é fácil. Se não tiver fé, se não for, não estou justificando que eu tenha mais fé, em nome de Jesus, tá? Mas se não tiver fé, não acontece, irmão. Vai ficar naquilo, eu não posso, eu não tenho tempo. Quantas vezes a nossa igreja, há anos atrás, eu estou há 26 anos, há anos atrás, quando estávamos lá no centro, sendo o pastor Alexandre, que hoje é o apóstolo Alexandre, quantas vezes ele teve que assumir, que ele mesmo relata, N ministérios, tocar, pregar, fazer, por quê? Eu não posso, não dá para me fazer. Então, esse homem de Deus, quantas vezes ouviu? Não dá. Ele e Deus. Porque era um chamado, com certeza, que se Deus está dando a direção para o anjo da igreja, eu estou aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, se não for por fé, se não tivermos fé, se não crermos nessa palavra, se não tivermos alicerçado, fundamentado nessa palavra, não vamos alcançar fé. Não vamos ter fé para viver com Cristo. Ainda mais nos tempos que vivemos hoje. Hoje mesmo estava falando na vinda para cá, no carro com a minha esposa. Eu falei, quantas pessoas partiram em 2021? Eu falo as pessoas mais próximas, pessoas que a gente conhece, até mesmo famosos, né, cantores gospel. Quantas pessoas partiram? Foi um momento de tristeza, de dor para muitas famílias, para a gente mesmo, pessoas próximas indo embora. Se não tiver fé, isso o diabo usa para bater muito, falar, olha, está vendo como é que está a situação do mundo? É assim, ó, todo mundo morrendo. Quando aquela cantora, que eu não lembro o nome, uma cantora gospel, Anastácia, uma coisa assim, não lembro o nome dela, quando ela morreu, eu vi os comentários na internet, cadê Deus? Os ímpios, né? Cadê Deus? Você não era filha de Deus? Você não era serva de Deus? Morre de câncer? Meu irmão, nós estamos aqui nessa terra de passagem, não importa como Deus vai me levar ou te levar. Esse tabernáculo aqui de carne, ele vai padecer mesmo.
A Bíblia diz que do pó viemos e ao pó voltaremos. Se é do pó, vai padecer. Não existe, não tem como, a Bíblia diz, carne e sangue não herdam o reino do céu, não entram no reino do céu. Se não entram, então não vou me preocupar com isso, eu só vou me cuidar, vou zelar por esse templo do Espírito Santo. Se Deus pediu e falou que é o templo, então eu vou cuidar, dentro das minhas possibilidades, ele vai ficar bem cuidado. Mas por fé, eu não vivo, eu não sou desse mundo, eu estou de passagem, e o que me espera é muito maior, a glória que me espera é muito maior, não tem comparação, a Bíblia fala, com as coisas dessa terra. Mas é uma coisa muito natural, sabe por quê? Uma vez eu falei para Deus, se nós buscamos, nós almejamos o céu por fé, cremos que existe um lugar preparado para nós, por que queremos ficar aqui então? Por que almejamos ficar aqui? E é verdade, é ou não é? Quem quer morrer? Alguém quer morrer aqui? Não? Se estiver aí a gente ora, e vamos pedir para que Deus se cumpra a vontade dele, mas ninguém quer morrer. Ninguém, naturalmente ninguém deseja a morte. Aí eu falei para Deus, mas por que Deus? Se nós temos um lugar melhor, nós temos a glória, eu sei que existe um tempo determinado pelo Senhor, por que nós não queremos morrer? Por que existe essa necessidade de ficar nessa terra? O Espírito Santo, creio que o Espírito Santo falou para mim, porque a Bíblia diz em Gálatas que o Espírito luta contra a carne, e a carne contra o Espírito, e o desejo da carne é ficar aqui. Ela sabe que ela não tem parte no reino. Então esse desejo de ficar aqui são pelas coisas materiais, são pela natureza, pelo mar, pela maravilha, pela família, por tudo que vivemos aqui. E isso agrada a carne. E como ela é feita do pó, e do pó vai voltar, a essência dela é daqui. A essência dela é daqui, a nossa essência é celestial. Nós somos imortais. Nós não morremos. Não sei se você já leu isso na Bíblia, que você não morre, você é imortal. Você é eterno. Porque a Bíblia diz, nós partimos para a eternidade com Deus, ou sofrimento eterno. Então não tem morte. Espiritualmente dizendo não, a carne vai, mas a tua alma, ela é eterna. Ou você tem a eternidade com Deus, ou tem a eternidade, está repreendido no nome de Jesus, ou quem não tiver Jesus Cristo e não aceitar a viver por fé, ter esse alicerce na Bíblia, na palavra de Deus com Jesus Cristo, tem um outro destino. E não sou eu que falo, não é eu que julgo. Não é um julgamento, é a palavra. Então, você é eterno. Amém? Pela palavra você crê nisso que você é eterno? Então busque a eternidade com Deus. Lute, batalhe pela tua fé, creia na palavra de Deus. Senhor, o Senhor me faz uma promessa de que eu vou morar com o Senhor na eternidade. A minha alma vai estar com o Senhor. Mas o Senhor também fala que se a minha alma perecer, eu tenho outro destino. E o Senhor me dá o livre-arbítrio de escolher por fé aonde eu desejo ir. Sabe, uma vez eu falei para Deus, seria tão bom se o Senhor me pegasse pelo braço e falasse assim, como a gente faz com as crianças, né? Não, você não vai por ali não, vem para cá. Você não vai atravessar, você não vai fazer. Poxa, seria bom. Mas ali, aquela criança, ela é obrigada, está sendo doutrinada, porque também é carne, a fazer e aprender o que tem que ser feito. Agora Deus fala, se vocês conhecem, leem a minha palavra, é só obedecer. Ali está dizendo o que você pode ou não pode fazer. Ali é um manual de vida. Então, por fé eu creio e obedeço. Agora, quando eu deixo de obedecer, isso é muito sério, irmão. Quando eu profiro, e eu sei que no reino espiritual eu sou conhecido como filho de Deus. Amém? Nas regiões celestiais você é conhecido como filho do Altíssimo. Você é templo, morada do Espírito Santo de Deus. E assim nós somos conhecidos nas regiões celestiais. O inferno, os demônios, sabem que você é filho de Deus. Presta atenção no que o Espírito Santo de Deus está te mostrando hoje, mostrando para mim. Nós somos conhecidos de Deus e conhecidos nas regiões celestiais. Quando você ou eu dermos um passo, se eu passar dessa linha aqui, e aqui estiver o pecado, o diabo sabe que eu vou dar esse passo. E ele sabe que eu estou errando. E ele sabe o que ele pode fazer. Por quê? Porque eu estou dando autoridade a ele. É como se eu falasse para ele, eu não creio muito naquela palavra, eu não tenho um fundamento, na verdade eu nem creio tanto assim. A minha fé é desse tamanho, eu creio em algumas coisas. Eu dou esse passo para cá.
e eu abro um espaço para que ele possa trabalhar. Um espaço por quê, pastor? Porque ainda existe o Espírito Santo clamando, gemendo, a Bíblia diz, intercedendo com gemidos inexprimíveis, para que você tire o pé de lá. A misericórdia de Deus ainda te alcança, você saia daí. Jesus Cristo, o advogado, ainda está intercedendo, falando, Pai, ajuda, Pai, tira, dê força para que ajude ele, para que ele tire o pé de lá. Mas Deus fala, eu dou o livre-arbítrio. O Espírito Santo já está intercedendo. Você, filho, já está clamando, intercedendo, orando por eles. Então agora é deixar, obedece ou não. Faz ou não. O amor de Deus é tão bom, é tão grande. Por isso que eu falei para vocês que eu gostaria que eu fosse puxado pela mão por Deus. Mas não é assim que Deus vai fazer. Ele vai falar, não faça ou faça. Leia, fortaleça, edifique a tua fé na minha palavra. Eu posso falar para ele, não, eu não quero mais ler essa palavra, não vou ler mais. O Espírito Santo vai interceder, vai falar, vai chegar um ponto que eu não coloquei só um pé, eu já passei para lá. Eu já tomei minha decisão, não quero mais. E infelizmente, muitos hoje que caíram da fé, nós vamos ver aqui que na sequência do versículo, infelizmente eu falo, infelizmente, é a palavra, não sou eu. Vão perecer, vão perecer. Vamos ler da sequência, não, no versículo 4. Não, vamos ler o 5, vamos pular para o 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não, o quê? Não tiveram fé, não acreditaram em Deus. Deus destruiu aqueles que não creram, não acreditaram na palavra dele, não acreditaram no que ele disse. Então a palavra é bem clara, eu tenho fé, eu creio, eu obedeço. Se o pecado dessa linha para lá for o pecado, eu posso até chegar até aqui. E o Espírito Santo de Deus vai me avisar, vai tocar a sirene, o alarme, olha, cuidado, está perigoso. Agora compete a mim, a Bíblia diz, sim ou não, eu ponho o pé ou não ponho? A minha fé está alicerçada naquela palavra para dizer, não, eu não vou. E muitas vezes não é fácil dizer não. Quantas vezes foi tão difícil para mim falar não? E o diabo, ele sabe como armar ciladas para você te forçar a dizer um sim, a você dar esse passo para lá. Ele sabe. Certa vez eu estava passando por uma situação financeira apertada, nunca me faltou nada, graças a Deus, depois que eu conheci Jesus. Mas apertada, como a gente costuma, às vezes passa. E eu trabalho com construção civil, com obras, sou consultor. E eu fechei uma obra muito grande, irmão. Eu ia ganhar, foi Deus que me abençoou com aquela obra, uma obra muito grande. E eu comecei a fazer aquela obra, e comecei a ganhar meu dinheiro, e Deus começou a me abençoar. Eu era líder da cantina, na época a cantina era aqui atrás. Eu era líder da cantina, eu tocava aquela obra, tinha hora que aquilo se misturava, eu falava, Deus, eu tenho que hoje comprar as coisas para a cantina, mas eu não posso largar. Era um envolvimento muito grande. E aquilo, falei, Deus, eu estou passando por um momento apertado agora, nesse momento, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar. Eu cheguei num certo depósito de materiais de construção, lógico que eu não vou falar o nome. O vendedor chegou em mim e falou assim, você está pegando muito material para essa obra. Era uma obra grande, mas eu gastava 6 caminhões de areia, 200 sacos de cimento na semana. Um alicerce, uma coisa muito grande. Você está pegando tanto material que a gente podia fazer o seguinte, a gente coloca cimento, daqui a pouco o cimento vai começar a cair. Olha para você ver a astúcia do diabo. Você pega 200 sacos por semana, daqui a pouco vai indo, ele sabia que ia pegar 100, e vai indo, que daí a obra dá uma acelerada menor, e cai a aceleração da obra. Aí ele chegou e falou assim, a gente continua colocando, e a gente divide esse dinheiro. O patrão não vai nem ver, que ele sabe que está indo nessa quantidade, por um tempo vai. Eu olhei para ele assim, sabe, de alguma forma me deu até um pouco de, sabe, mas eu falei, não, ele não conhece Jesus. Falei, meu amigo, eu nem falei de Jesus para ele nada, falei, meu amigo, eu quero deitar no meu travesseiro, na hora que eu chegar do meu trabalho, cansado, e dormir, não tem nada para justificar para Deus dos meus erros, literalmente praticados porque quis ou porque eu planejei. Eu quero pedir perdão para Deus pelo aquilo que eu fiz e não queria fazer, não pelo aquilo que eu planejei em fazer. Então, eu quero colocar minha cabeça no travesseiro, muito obrigado. E acabou a conversa. Passado um tempo, irmão, eu estava lá naquele mesmo local, chegou um senhor e falou assim,
Ô fulano, eu estou procurando um pedreiro, mas eu quero de confiança porque eu estou em São Paulo e esse vai ter que ficar sozinho aqui para fazer o serviço com material, para pegar material, para tudo. Quem o vendedor indicou? Pode falar com ele ali, ó, com aquele ali, ó. Esse é de confiança, esse aí você pode confiar que ele é honesto. Deus honrou. Foi difícil? Foi, porque naquele momento, irmão, eu pensei, eu estou precisando. E o diabo falava, é agora. Você vai poder pagar suas contas, você vai poder ficar bem. Eu estou dando um exemplo de tantos que pode aparecer na área da prostituição, financeira, enfim, tudo. Na área da ganância. Porque existem os demônios trabalhando nas suas áreas. Agora, compete a mim, por fé, chegar a falar, eu não piso desse lado. Eu não quero. Por quê? Porque eu sei que eu vou morrer. Deus falou para Eva, olha, se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. E não é morte carnal, é morte espiritual. É aqui, ó, e destruiu depois os que não creram. Eu não estou buscando destruição, eu busco salvação, eu busco vida eterna. Eu não busco sofrimento eterno, eu busco estar com Deus. Então, Deus me deu a liberdade e eu tenho a mente de Cristo, o caráter de Cristo, então eu posso dizer, não quero, não vou passar desse espaço. Por quê? Porque eu estou alicerçado e fundamentado na palavra de Deus, no que Deus tem para mim. E eu quero que você grave esse versículo hoje, que eu sei que você já tem provavelmente gravado. O choro é hoje, pode ser hoje, mas amanhã você tem que crer por fé, alicerçar essa palavra, que já acabou, já era. Amanhã é alegria. Mas Senhor, já faz 3 dias que eu estou no choro. Então a vitória é maior. Então tem algo que você precisa lutar muito grande ainda. A hierarquia é maior, você precisa orar mais, precisa jejuar mais. Por quê? Porque Deus quer o teu esforço para você não passar dessa linha. Deus quer, eu estou dando como exemplo, tá, irmão? Que eu posso passar. Deus quer o teu esforço para que você não passe da linha do pecado. Amém? Deus, a Bíblia fala que o nosso inimigo ele está onde? Ao derredor. Satanás e seus demônios estão ao derredor. Eles não estão ao redor. Ao redor seria esse vaso aqui, ó. Esse vaso está ao meu redor, próximo de mim. Ao meu redor, que sabe quem está? Anjo do Senhor lutando por mim. Agora, ao derredor, que é mais longe, estão os demônios tentando invadir essa área que eu determinei, que o Senhor determinou de santidade para a minha vida. Então, eles estão ao derredor. E a Bíblia fala, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, engolir. Porque tragar literalmente é engolir, devorar. E ele vai continuar rugindo, amém? Ele vai continuar tentando. Porque eu creio que mesmo no meio dessa pandemia, no meio desse tempo difícil, Deus está preparando uma igreja forte, uma igreja, homens e mulheres preparados para dizer não ao pecado, não aos demônios, não a Satanás. Se as coisas não estão bem, meu irmão, se as coisas não estão como talvez você deseja, não é o que Deus quer provavelmente, mas se não estão bem, eu peço que você chegue diante de um espelho, como diz a Bíblia, olhe para o espelho e pergunta, eu vou falar de mim agora, pastor Luiz, o que você fez para que as coisas estejam assim? O que você não está fazendo para que as coisas estejam assim? Porque Deus não atenta ninguém para o mal e nem pode ser tentado pelo mal. Então, se está acontecendo, analise a sua vida. Deus, Ele está te conduzindo. A Bíblia fala que Ele quer que você viva de glória em glória. Não de queda em queda, não. De glória em glória. Esse é o desejo de Deus. E o maior desejo de Deus é que todos se salvem. Todos tenham salvação. Então, mas isso por fé. Amém? Em Hebreus, você não precisa abrir, mas em Hebreus capítulo 11 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Como já foi dito, agradar a Deus é servi-lo, fazer a vontade dEle. A salvação, a tua salvação e a minha salvação comum, como foi dito em Judas aqui, ela só é alcançada por fé. Alguém esteve, de nós aqui hoje, esteve no dia da morte de Jesus lá no Calvário? Viu Jesus Cristo sendo crucificado? Mas aqui está escrito, e eu creio que essa palavra é verdadeira. Ele passou por esse sofrimento por mim. Então, a minha salvação também depende da fé. Porque a salvação é graça, favor imerecido. Que favor imerecido é esse? É o que Ele pagou na cruz. Eu só alcanço essa salvação se eu crer que Ele pagou esse preço por mim, derramou o seu sangue e me comprou com o sangue dEle. Então, aí é por fé. Porque eu não estive lá.
Eu não estive na cruz do Calvário lá. Ele não me falou para mim da cruz, olha filho, eu estou aqui na cruz, para mim pessoalmente, tá? A Bíblia me relata isso. Eu estou aqui, Luiz, porque eu estou morrendo por você, pelas pessoas falam, então eu vi. Eu estive lá, eu vi. Não. Por essa palavra, pelo alicerce que eu tenho, pela minha base, pelo fundamento que eu tenho da minha fé, ele falou, ele sofreu, ele relatou, e é isso que eu creio. E é isso que eu vivo. Amém? Então, batalhe pela fé. Eu não vou, para a gente não se adiantar muito, em Tiago, capítulo 1, versículo 2, fala que Deus prova a minha e a tua fé. Ele prova a nossa fé. Eu vou citar duas passagens, só não precisa abrir. Aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos ela sofria do fluxo de sangue. Para quem é mulher, e eu que sou casado, eu tenho um pouco de entendimento, tenho minha esposa, minha companheira, 12 anos com fluxo de sangue. Irmãs, é fácil? Misericórdia. Eu nunca passei por isso, lógico, mas eu imagino que isso deve ser terrível. E ali a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela pôde gastar, ela gastou para ser curada. E ela não foi curada pelas forças naturais, nem por médico, ela procurou todos os melhores. Como diz a Ludmila? Ela procurou os melhores médicos. A Ludmila falou, eu estou pagando, o que eu estou fazendo é um dos melhores, não tem melhor do que eu estou fazendo. Essa mulher pagou tudo, mas ela só foi curada quando ela viu Jesus, quando ela viu os milagres de Jesus, quando ela viu Jesus curando, ela creu e ela falou, simplesmente se eu tocar nas vestes dele. Se eu tocar, 12 anos de choro se torna alegria. E a Bíblia diz que ela tocou. E Jesus falou, ei, alguém me tocou. E os discípulos falaram, mestre, a multidão te aperta, está cheio de gente em volta de você. Lógico que alguém vai te tocar. Ele fala, não, alguém me tocou e saiu poder, saiu virtude de mim. Meu irmão, quando nós alcançarmos essa fé inabalável que é a fé em Jesus Cristo, e quando você tocar, quando você fala, basta uma palavra e as coisas vão acontecer. Basta uma palavra, basta você abrir os seus lábios com fé e proferir, declarar, profetizar, e as coisas vão acontecer. Porque essa mulher simplesmente tocou nas vestes de Jesus com fé, e ele fala, saiu poder, saiu de mim virtude, poder. Mas também há uma passagem onde o Senhor Jesus estava com seus discípulos, eles iam passar de um lado para o outro do mar, e o mar agitou. Então nós temos o exemplo da mulher que teve fé, tocou e foi curada, mas temos o exemplo dos próprios discípulos que caminhavam com Jesus, já tinham visto cura, Jesus já tinha curado, feito várias curas, milagres tinham acontecido. E quando o barco começou a agitar, quando o vento bateu, Jesus estava dormindo, descansando, tranquilo, em paz, em meio à tempestade. Mestre, acorda, mestre, nós vamos naufragar, nós vamos afundar. É como se ele estivesse dizendo, você não vai fazer nada, não? Aí Jesus levanta, acorda, a Bíblia diz, acalma a tempestade, o mar, fala que fica uma bonança, fica calmo, e ele fala para os seus discípulos, homens de pequena fé. Por que Jesus falou homens de pequena fé? Jesus esperava dos seus discípulos, eu estou deduzindo agora como uma revelação do Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida. Vocês caminharam comigo, vocês já viram os sinais, vocês viram o poder, vocês conheceram o poder, vocês sabem o que o poder de Deus pode fazer. Ele esperava que os discípulos falassem assim, eu estou deduzindo isso aqui agora, como revelação. Ei, o mar, nós vamos afundar, peraí, Jesus está descansando, vamos fazer o que o mestre fez, o que o mestre ensinou. Mar, acalma, Senhor, nos socorre, pelo menos isso. Acorda, Jesus, o barco vai afundar. É lógico que eles não erraram em recorrer a Jesus, mas Jesus espera de mim e de você que a gente tenha atitude, que você fale, olha, é em nome de Jesus. Jesus falou, em meu nome vocês expulsarão demônios, pegarão em serpentes, se beberem coisas mortíferas, dano nenhum fará. Então, em nome de Jesus, aconteça. É a chave, é a fé, é Jesus. Agora, se nós formos esperar, imagine se eu estivesse passando uma situação e falar, enquanto Jesus não descer aqui, não ficar aqui do meu lado, eu não vou sair daqui. Vai virar uma caveira. Porque Jesus não prometeu isso, que Ele desceria e faria por mim.
Não, em meu nome vocês vão ser usados. Em meu nome, por fé, vocês vão expulsar demônios. Vocês vão tocar nos enfermos. E se beberem coisa mortífera, dano nenhum fará. Olha, para pensar a promessa de Jesus por fé, que nós temos que crer. É poder. Dano nenhum, nada vai acontecer. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe quando eu deixo de acreditar nisso? Ou quando eu pelo menos deixo de buscar? Não estou dizendo que se você busca, se eu busco, é lógico, Deus conhece as nossas limitações. Mas quando eu deixo de acreditar e buscar, é como se eu estivesse falando para Deus: é mentira, isso aqui não é verdade. Agora, não, Deus, eu creio, e eu busco. Dia a dia, eu busco pela Tua palavra acrescentar a minha fé. E aí, deixa na mão de Deus, porque Deus, no tempo determinado dEle, você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Você vai ver que você pode virar uma bomba no inferno. O inferno pode ser abalado através da sua vida. Não porque você vai abalar, mas porque você crê naquele que habita em você. Você tem fé naquele que habita em você. E a Bíblia é bem clara, que aonde a luz, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Então imagina, meu irmão, você olha a presença de Jesus na tua vida, você está andando, e quando você entra num ambiente que está cheio de demônio, os demônios, vaza que está entrando o Filho do Altíssimo aí dentro, vamos vazar fora, porque essa luz nós não aguentamos. Essa luz de Cristo nós não aguentamos. Lembra aquele demônio gadareno, de Gadares, aquele demônio que vivia, aquele homem endemoniado que vivia no cemitério? Quando Jesus Cristo chegou, ele falou: ei, que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo. Que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora ainda não. Sabe por quê? Se Jesus chegou, entrou a condenação, eles têm que ir para o inferno, é o lugar deles. O lugar deles é no inferno, no sofrimento. Então ele fala o quê? Não me mande para o inferno, eles pedem, me mande para aqueles porcos. Se ele pediu para não ser mandado para o inferno, por que será? O lugar do demônio não é no inferno? Foi preparado para ele lá, foi feito para ele, mas ele não quer ir para lá. Você imagina o que é o inferno? Então, se nem o demônio quer ir para o inferno. Você imagina o que é o inferno, se nem ele, que é o lugar dele, ele sabe que ele vai para lá, mas eu não quero ir para lá. Então, você imagina que sofrimento é esse lugar. A Bíblia diz assim: destruiu depois os que não creram. Condenação. E eu sei, em nome de Jesus, eu tenho fé, eu creio, que aqui estão os salvos de Jesus Cristo, aqui só tem salvos de Jesus. Aqui estão os escolhidos de Jesus. Deus não permitiu que construíssemos uma casa desse tamanho para adorarmos, não porque Ele não habita aqui dentro, Ele habita em nós, mas agora nesse momento Ele está aqui, e Ele tem promessa, e Ele vai cumprir, e a palavra dEle é vida para as nossas vidas. Então você é um escolhido de Deus. Você crê nisso por fé? Por mais que o diabo possa falar: mas eu não tenho feito nada, eu não tenho conseguido fazer nada, eu não sou nada. O diabo ele é expert em fazer isso, querer jogar a gente para baixo. Comece a declarar: Satanás, no tempo do Senhor, no tempo de Deus, eu vou ser usado pelo meu Pai, no tempo de Deus. Agora, não deixe Satanás te enganar, que o tempo de Deus não vai ser nunca, né? O tempo de Deus você vai entender, você vai conhecer, quando Deus falar: é agora, filho, é agora. Levanta, resplandece, como diz aquela música da Ludmilla, levanta, resplandece. Levanta, desdobra esse joelho seu, porque o momento chegou de você ser usado por mim. É fé. Se não for por fé, meu irmão, não vai. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 11 fala assim: que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foi ministrada a palavra do Senhor na minha e na tua vida nessa manhã. A palavra. E ela, independente de quem ministra ou de quem pregue, seja eu ou seja qualquer um de vocês, a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ela vai trazer fé, ela vai gerar fé. Se pegarmos uma criança da salinha de 2 aninhos e Deus der sabedoria, der entendimento para que ele pegue esse microfone e ministre na minha e na tua vida, vai gerar fé. Tem que gerar fé. Se colocar aqui, seja quem for, se Deus levantar, seja quem for que estiver aqui em cima,
A palavra de Deus que é importante, não é quem ministra, é essa palavra que está entrando no meu coração, essa palavra que está criando esse alicerce, e ela vai me trazer força, vai gerar uma fortaleza espiritual para que eu possa resistir às hostes da maldade. Amém? Então, você é um guerreiro, você está preparado, porque a palavra foi enxertada, plantada no seu coração. Agora compete a você regá-la com a palavra, deixar Deus adubar, Deus regar, para que gere, cresça e dê fruto. Amém? E esse fruto, a Bíblia diz, permaneça. Não é dar fruto temporão. Hoje dá, esse ano dá, amanhã não dá. Não, frutos o ano todo. É a árvore plantada na beira do ribeiro. Jesus Cristo. Amém? Quem está chamando o grupo de louvor? Aleluias. Abre comigo para a gente estar agora já encerrando, Lucas capítulo 12, enquanto o Ministério de Louvor vem. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 22. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, nem pelo que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, ou corvos, que nem semeiam e nem cegam, nem semeiam e nem colhem, nem tem despensa e nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios dos campos, os lírios, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios no mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos o reino. O vosso Pai agradou-vos dar-vos o reino. Não andeis solícitos, o que é? Não andeis inquietos, preocupados com o que vocês precisam, ou com o dia de amanhã, o que eu vou fazer com determinada situação, o que eu vou fazer com aquela luta que está travada, com aquela batalha, o que eu vou fazer com essa ventania que está se levantando contra a minha vida, o que eu vou fazer se eu estou desempregado. Não andeis solícito. O que é solícito? É andar preocupado, com a cabeça ligada aos problemas, à situação. Não, os problemas existem e vão vir, situações difíceis vão aparecer, mas ele fala, não andeis inquietos. Ele fala assim, porque os gentis do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais dela. Presta atenção para você ver, tudo que buscamos nas coisas terrenas, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, buscam também. Eles também buscam. Só que existe uma diferença. Para os filhos de Deus, para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe que você precisa. E Ele vai te dar de acordo com a vontade dEle, não com a sua, nem com a minha. Eu costumo fazer essa comparação. Quem aqui que tem filho, ou até mesmo que não tenha filho, tem pai, tem mãe, tem sobrinho que ama, enfim, tem uma família. Quem é que daria um presente ou algo para alguém que ama, sabendo que com aquilo que está dando vai perder, vai matar aquela pessoa, vai destruir a vida daquela pessoa? Alguém faria isso aqui? Não. Quanto mais o Pai Celestial, Ele não vai te dar nada para te perder, para te deixar distante dEle. Tudo que você precisa e que manter você na presença dEle, Ele vai te dar. Ele sabe o que você precisa, como diz aqui. Ele sabe tudo o que você precisa, sabe tudo o que eu preciso. Nós só precisamos pedir com oração e súplicas. Deus, ora, clama. A Bíblia diz, você fecha no teu quarto lá e fala com teu pai. Rasga o verbo.
Coloca na presença de Deus todas as suas petições. E aí eu creio que Deus vai olhar e vai falar assim: filho, eu sei de todas elas. Eu vou começar por essa, porque eu sei o que é melhor para você. Depois vai essa, não essa que você colocou em terceiro lugar. Eu vou dar aquela que está em sexto lugar do teu pedido, porque eu sei que aquilo é melhor para você hoje. Ele não vai te dar aquela terceira, estou dando como exemplo, ele não vai te dar aquele terceiro pedido que você colocou na presença dele, sabendo que ele pode se perder. Não, ele vai dar lá o último talvez. Vou começar pelo último, porque esse vai te manter na minha presença. Amém? Então, filhos, não andeis inquietos pelo dia de amanhã. A gente costuma pensar, e é normal, né? Planejar. A Bíblia fala que o homem ele faz planos, mas o final quem dá é Deus. Eu tenho planos para amanhã. Vou levantar cedo, vou trabalhar, vou para o meu trabalho, vou fazer isso no trabalho, fazer aquilo, mas eu dependo de Deus. Eu não sei nem se eu vou amanhecer acordado, vou amanhecer vivo. Não sei nem se eu vou levantar amanhã. Ele sabe. Mas eu faço meus planos, eu traço meus planos. E o final vem dele. Talvez o meu dia, de tudo que eu tracei, não vai dar nem 10% do que eu planejei. Mas era o que ele queria. É o desejo dele. Amém?